Bom, boa noite aí, Simval, boa noite, né? Deixar essa aula gravada aí. Então, hoje vai ser então, a nossa primeira web aula, Simval, da UC de manutenção do sistema de controle e acionamentos eletromecânicos. Né? Iniciou aí essa semana, é a penúltima UC do curso, né? Aqui já é nós praticamente a reta final. Vamos finalizar esse módulo específico 2. Depois dessa UC, a gente parte para o último módulo, que é de desenvolvimento de projetos, certo? Bom, hoje eu vou falar então da situação de aprendizagem 1 e os conhecimentos pertinentes aí para a gente realizar ele, ok? Nessa UC, pessoal, a gente vai usar muito do software FluidSim. Se não tiver lá no Ava, eu ainda, essa semana aí, eu já disponibilizo para vocês lá o simulador. É gratuito e é bem tranquilo de mexer nele. Bom, antes de iniciar, eu vou passar um vídeo aí motivacional da indústria, aí logo em seguida a gente inicia, certo? Um ferreiro e inventor acabava de chegar na cidade e abria sua pequena oficina. Nesta época, os primeiros fazendeiros da região tinham muitas dificuldades para preparar o solo. Foi então que John Deere inovou e criou um arado de aço polido, mudando o futuro da agricultura para sempre. Desde o início até hoje, mostramos para o mundo inteiro que o DNA agrícola e a constante busca por inovação nunca deixaram de ser nossa marca. E com o passar do tempo, os desafios evoluíram, ampliando também para os segmentos de construção e florestal. Hoje somos mais de 60 mil funcionários, espalhados por mais de 100 unidades em 30 países. Investimos diariamente 4 milhões de dólares no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades dos clientes. Tudo isso não teria significado se não fosse baseado nos nossos valores, que são a essência do nosso trabalho. E estão presentes em cada produto, serviço e em tudo que criamos. Bom, pessoal, então vamos iniciar aí de compartilhar a tela de novo. Então, agora a gente vai para a primeira situação de aprendizagem, chama dispositivo pneumático que não funciona. Então, vamos lá, vamos ler aqui o contexto para ver o que se pede. Bom dia, Roberto. Como estão funcionando o dispositivo pneumático? Ó, cara, não tem boas notícias referentes ao novo dispositivo que compramos. O dispositivo ainda continua com problemas no startup? Sim, isso gerará mais atrasos no cronograma. Já liguei para a empresa e me informaram que o técnico irá levar 2 dias para chegar. Para não atrasar mais, podemos usar então um dos técnicos da empresa. Que bom, mas eles vão manter garantido o dispositivo? Sim, a empresa não se opôs. Você pode informar o setor de manutenção e levar os esquemas pneumáticos do dispositivo. Certo, levarei além do esquema pneumático do dispositivo o programa de funcionamento para auxiliar o técnico. Muito bem, não esqueça de pedir ao técnico para que faça uma descrição completa dos componentes e dos circuitos. Sim, assim que o técnico da empresa chegar, estará tudo registrado. Isso mesmo, solicite também que destaque os pontos falhos. Certo, darei as instruções solicitadas por você ao técnico. Olá, Alberto, como estão os registros do dispositivo? Muito bem, cara. Solicitei ao técnico um relatório completo com os defeitos, causas e o que foi realizado para eliminar os defeitos. Ótimo, assim já temos tudo documentado e registrado. Sim, temos como registro os relatórios técnicos do equipamento.
Bom, pessoal, então vão ter algumas etapas aí. A primeira é, em um arquivo eletrônico de apresentação, vocês vão apresentar a interpretação e análise da sequência lógica do funcionamento do circuito pneumático. Então, aqui, ó, vocês vão fazer o download, ó. Esse aqui é o circuito, ok? Vocês vão, então, descrever qual é o funcionamento, né? Qual é a lógica de funcionamento desse circuito aqui, né? Então, por exemplo, ó, aciona aqui, né? Aí, por exemplo, tem 1.4 aqui, então, né? Tá acionado, né? Tá, vamos dizer assim, normalmente fechado. Então, eu ligando o botoeiro aqui, vai acionar essa válvula. Essa válvula vai pivotar para esse lado aqui, né? E aí vai seguir o fluxo. Então, vocês vão ver qual é o fluxo, né? E como vai ser o funcionamento dele aqui. Vocês vão utilizar aí um PowerPoint, mas pode fazer também o Word também, não tem problema. Pode fazer um Word, pode fazer manuscrito também, do jeito que vocês acharem melhor. Bom, vocês podem ir riscando aqui também para ver qual o caminho que o ar percorre por todo esse circuito aqui e falar, né? E vamos descobrir qual que é a lógica de funcionamento, né? Qual a sequência de funcionamento dos cilindros, né? Certo? Se alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, por enquanto não. É, Ainda, e aí, eu já tinha baixado o negócio aí, o diagrama aí eu comecei a dar uma olhada, consegui um pouco confuso, mas tem que prestar mais atenção um pouco, ver, dar uma olhadinha, por enquanto dúvida em si ainda não, ainda tem que ler mais um pouco e entender mais um pouco do diagrama. A partir daí, o que assim, parece? é por isso que uma boa forma também é utilizar do simulador, que é o Fluid Sim. Eu vou deixar disponibilizado. Se não tiver aqui, eu já vou providenciar ele aqui e finalizar a aula, eu já providencio e disponibilizar ele aqui na minha biblioteca. De fato não tem. Eu vou disponibilizar ele bem aqui nessa aba. Bom, Certo, na verdade eu tenho ele aqui no meu você computador aqui, tem? só que eu tenho uma versão numa unidade para trás aí. A gente mexeu até outros amigos também, o pessoal do curso tinha aí também, e a gente viu que estava dando divergência com a versão que o professor usava, né? Isso aí sempre tem uma versão, outra aqui, outra ali. É, Aí a que eu tava parece que não tava legal, sabe? Aí eu precisava de uma nova. Aí como eu nunca consegui uma nova atualizada, eu nem tentei colocar esse diagrama no Fluid Sim ainda, né? não, eu fiz nas duas versões. Eu tenho uma versão aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que é a 4. Eu estou usando a 6.0, né? Que é uma que a Senai é, adquiriu aí tem recentemente. Mas a 4.2, que eu acho que é a última mesmo que é disponibilizada, eu acho que é a que eu tenho aqui, vou disponibilizar para vocês. Ela é uma versão estudantil, assim, muitas coisas ela não tem disponibilizada, mas ela normalmente ela consegue suprir normalmente aí o funcionamento. Não, não vi diferença. Pelo que eu fiz aqui, eu simulei nas duas versões, não vi diferença. Não, eu entendo. É porque a versão que, pelo menos a que eu tinha, foi uma que eu consegui pela internet, por aí, né, vagando pela internet. Não, eu vou disponibilizar a que eu tenho aqui, é uma versão, Beleza. ela é legalizada, só que é uma versão estudantil. Não, Aí beleza. sem problema. Até para o pessoal mesmo, é do pessoal até da elétrica que utiliza também, pessoal da eletrotécnica, eu peguei até com o pessoal aqui, que eles utilizam também. Certo? Aí eu vou deixar disponibilizado. Bom, etapa 2, né? Vocês vão preencher a tabela do anexo 3 com a identificação dos componentes utilizados no anexo 1, né? Então aqui, ó, vocês vão fazer aí, e vão colocar, né? Por exemplo, lá tem a nomenclatura, né? Então, deixa eu voltar lá, né? Aqui, então, tem a nomenclatura, né? Deixa eu só colocar de novo aqui, ó. Então, por exemplo, o que que é 1.0? É o cilindro de dupla ação, né? 1.01 é a válvula reguladora de fluxo, né? De velocidade aqui, né? A, a 1.1 é uma válvula direcional 4 duas vias, né? Ela é 4 duas vias, acionadas pneumaticamente, né? Assim como a 2.1 a 3.1, né? A 0.1 também, válvula 4 duas vias, 1.2 é uma válvula 3 duas vias, só que acionada por botão, né? E retorno também com trava. Essa daqui, 1.4, é uma válvula 3 duas vias, acionamento por rolete, né? E retorno por mola. Então, vocês vão fazer essa descrição de cada componente individualmente. Tá aqui, certo?
Essa, então, é a etapa 2. Ok? A etapa 3, vocês vão, então, registrar e avaliar o funcionamento dos pontos que não estão de acordo. Bom, de uma certa forma, aquele anexo 1 ali, ó, ele vai ser um programa que vai dar um problema. Então, vocês vão descobrir qual que é ele e ver qual que é a solução. Isso também, Simval, vocês vão fazer na aula presencial. Na aula presencial vai ser sobre isso aqui, ó. Então, vocês vão ter esse mesmo diagrama lá, vocês também vão fazer ele também simulado lá, o professor vai utilizar uma parte da aula para fazer a simulação e identificar o erro. Identificou o erro, vocês vão corrigir no simulador. E da mesma forma, vocês vão fazer na prática, na bancada didática, né? Na bancada didática pneumática. Vocês vão fazer o mesmo, vocês vão fazer a mesma montagem, perceber qual é o erro, e a partir do erro vocês vão corrigir, certo? E a etapa 4, né, que vocês vão elaborar, então, um relatório sobre o circuito pneumático. Então, vocês vão falar quais foram os defeitos e as causas e o que foi realizado para eliminar esses defeitos, certo? Esse aqui vai ser feito no AVA, vocês podem estar respondendo a partir do que foi feito no simulador, não precisa da aula presencial no caso, certo? Então, as etapas que vocês vão entregar no EAD é a 1, 2 e a 4. E a 3 vocês vão fazer lá na aula presencial. Certo? Alguma dúvida aí, ou Simval, com relação à situação de aprendizagem? Eu não sei se eu boiei aqui, o anexo 2 em relação aos defeitos. Isso, quer ver? Deixa eu... Na verdade, não, o anexo 2, ele é o programa. Ele é o programa, tá vendo? Esse programinha aqui, CT, ó, que é dos FluidSim, você vai abrir nele. Não, tá. Entendeu? Quer ver? Eu Porque vou... na situação de aprendizagem aqui, quando a gente vai baixar, tá da SAP 1, descritivo, aí tem os anexos, tem o descritivo e tem os anexos. Quando você baixa os anexos, tem um PDF de quando esse anexo ponto... 1 e anexo 2. Aí são diagramas diferentes, pelo que eu entendi. Ó, tá vendo? Ó, é esse aqui, ó, anexo 2, circuito 1, ó. Você pode até simular ele, ó. Ele é a mesma coisa, então, como é que fala? Pro Fluid Sim. É a mesma coisa do Alex 1, só que então ele veio só no formato errado aqui para mim. Mas o formato é o formato que roda no FluidSim, ele é a extensão... Então, aí por isso que eu tô dizendo, veio em PDF, não veio em... Não, ele tinha que vir nesse formato .ct. Não, Mas de qualquer forma, ô Simval, porque é o seguinte, você tem que ir nessa parte aqui, certo? Certo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos lá. Vem aqui, ó, situação de aprendizagem. Isso. Aqui, ó, anexos. É porque realmente tá em PDF, ó. É porque lá ele tem uma versão do FluidSim mesmo. É porque você tem que ir lá em conteúdo do curso, né? Que é esse aqui, né? Conteúdo do curso e vir nessa parte aqui. Aí vai estar o anexo 2, que é relativo ao programa. Isso aqui também eu vou corrigir isso, vou colocar lá também. Por isso que eu fiquei. A dúvida que eu fiquei foi isso. Ver esses dois anexos em PDF, eu fiquei agora boiando, mas agora eu entendi. Não, eu imaginei, mas é isso aí mesmo. Tá aqui no conteúdo do curso. Eu vou disponibilizá-la também na situação de aprendizagem, que tem que estar em uns dois lugares, né? Certo. Bom, mas aí com relação aí, tá ok? Não, tá ok. Agora tem que pegar e começar a quebrar a cabeça um bocado, né? Isso aí é... Bom, então vamos lá, pessoal. Então, para fazer então essa situação de aprendizagem, né, vocês também terem uma noção para o presencial, a gente tem que saber então sobre parte de tecnologia de processos, né, e gestão também de processos. Vamos testes de componentes. Então, por exemplo, neste caso aí, a gente tem os seguintes defeitos aí, né? Um minutinho, pessoal. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um defeito de montagem. Então, aqui, o que a gente tem? Ó? Parametrização e teste de componente. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, se vocês forem ver uma válvula, do mesmo jeito que tem aqui no desenho, tem na válvula também fisicamente, tá vendo? Olha lá, ó. Tem a entrada 1, A5
e A3, né, de um lado, e e A4 e A2 do outro, né, assim como a parte que é pivotada de um lado e do outro, né. Aí, ó, a numeração no corpo da válvula identificando o orifício de conexão. Então, a gente pode ter os seguintes efeitos. Então, o orifício 2, ó, que é esse daqui, ó, é a válvula, o botão conectado no lado oposto da válvula 5 duas vias, a pressão de ar conectada no orifício 3, né? Ou seja, pode estar, então, invertido, né? Na verdade, tinha que ser realmente conforme está listado. Então, esse aqui tinha que estar para baixo e esse aqui para cima, né? E pressão de ar conectado no orifício 3, válvula 5 duas vezes. Então, a verificação das ligações é de forma visual. E no esquema também pneumático apresentado aqui, está indicando que existe uma tubulação conectando o orifício 2 da válvula, botão orifício 14 da válvula 5 duas vias, né? Tá vendo? Então, é um erro que a gente tem que olhar e corrigir, né? Fisicamente a gente pode olhar de uma forma, mas também a gente tem que fazer essa correção fisicamente também. E os equipamentos pneumáticos, né, pessoal, eles têm uma marcação na própria carcaça, então, identificando os orifícios, como está aqui, né? Bom, então, no caso de válvula trancada, ela pode estar recebendo, então, sinal de comando de movimentar, mas internamente o carretel, responsável pelo direcionamento do fluxo de ar, pode estar trancado. E a maioria das válvulas, então, vai possuir um acionamento manual para teste. Então, sujeiras no ar comprimido ou pedaços de borracha das vedações, né, bem como a falta de lubrificação, são os principais motivos de trancar a válvula. Então, mesmo ela tendo sinal de comando para movimentar, geralmente elas vai travar, né? Então, isso aí a gente tem que verificar com relação a isso. Pode ser, então, um pedaço de borracha de vedação ou falta de lubrificação e também pode ser um motivo, né? Bom, então, no caso, por exemplo, do cilindro trancado, né, ao invés de ser a válvula, então a gente pode verificar que o mesmo possui movimento de avanço e recuo livre, puxando manualmente a asa do cilindro. Então, a gente faz aquele teste manual, puxando e empurrando o cilindro. Pode-se também aplicar pressão de ar, né, nos orifícios do cilindro para verificar esse movimento. As causas, então, para um cilindro estar trancado podem ser, então, a falta de lubrificação, né, gachetas ou as O-rings danificados e a haste torta, né? São aí os defeitos mecânicos, né? Então, a falta de lubrificação, né, o cilindro não está, pode estar pode estar engastado, né, pode estar com vontade de se movimentar, gachetas também, as próprias O-rings danificadas, além da haste torta, né? E o cilindro também pode não avançar devido ao vazamento de ar interno, ou seja, o ar que faz o movimento, ele está vazando, ou seja, ele não vai conseguir empurrar o cilindro, né, e recuar ele. E para saber então se o cilindro vai estar com um vazamento interno, a gente então aplica pressão em um dos lados do cilindro. No lado oposto não vai ter que haver vazamento, né? Se tiver, então a gente sabe que tem algum problema, né? Algum lugar está rompido do meu cilindro. Bom, outro item importante também a ser observado, né, pessoal, nos equipamentos pneumáticos, que no caso possuem os reguladores de vazão, é verificar se eles também não estão totalmente fechados, né, pessoal? Se a gente não tiver, se a gente travar ele totalmente ali, fechar ele totalmente, não tem fluxo de ar aí, né? Então ele não vai fluir corretamente e também o cilindro não vai se movimentar como deveria. Então a gente tem que verificar também o regulador de vazão, né? Talvez a gente fechou lá sem querer ou fez ou mexeu de forma sem intenção, né? Isso pode, então, também, aí a gente pode achar que é um problema no cilindro, mas pode ser simplesmente no regulador de vazão. Bom, outra causa de defeito comuns, né, pessoal, em circuitos pneumáticos é a sujeira, no caso são as partículas suspensas no ar, que vão trancar as válvulas e danificar os cilindros. Então, por isso, pessoal, tem que ter os filtros, né, nas entradas de rede do ar. E nos circuitos de ar comprimido, então vai ter contaminantes suficientes para provocar uma obstrução de orifícios de equipamentos pneumáticos. Uma vez que são orifícios bem pequenos, né? Então o meu ar tem que ele tem que passar por um orifício pequeno justamente para dar pressão, para dar o movimento necessário, ou para uma válvula, ou até por um cilindro, né? Ou seja, qualquer contaminante já pode obstruir e causar um dano aí. E esses contaminantes estão a provocar também desgaste nas vedações, erosão em componentes do circuito, vai reduzir a eficiência, né, das ferramentas pneumáticas e danificar os produtos acabados. Então, como consequência, vai ter desperdício de matéria-prima, de tempo e o aumento também nos custos de manutenção, né? Então, em circuitos de ar comprimido, além das partículas sólidas, né,
que contamina, a água e o óleo também são contaminantes que vão causar os maiores problemas, né? A água vai causar corrosão, principalmente, né? E o óleo também, né? Dependendo do óleo, ele também causa corrosão. Então, por exemplo, as partículas sólidas estão presentes no ar comprimido, podem fazer então com que uma válvula não funcione corretamente. Então, uma limpeza interna da válvula, né? Fazer simplesmente uma limpeza já resolve o problema. E muitas vezes também, né, pessoal, o circuito pneumático também não funcionar, porque ele também está com defeito nas válvulas. E então o defeito pode ser também uma mola quebrada, né? Se o meu retorno por mola, a minha mola estiver já danificada, né? O diagrama ser perfurado, né? Ou um carretel trancado, ou o-rings danificado. Então tudo isso vai fazer com que minha válvula não funcione, não movimente da forma correta. E nesse caso, então, né, pessoal, a gente faz uma revisão e substitui essas peças defeituosas. Então, sem necessidade de se trocar a válvula inteira. Então, o que faz aí com que o circuito volte a funcionar. E após a troca das peças também, né, então a gente faz um registro destes dados, então, em um relatório específico, né? Então, né, é tudo na manutenção, né? Isso aqui é chover no molhado. Eu sei que isso aqui chega até a ser repetitivo, né? Fazer registro, né? Mas faz parte da manutenção. Tudo que a gente faz alguma intervenção, por menor que seja, deve ser devidamente registrado. Bom, então após a realização de manutenção corretiva em um equipamento, então muitas empresas adotam como procedimento o preenchimento de um relatório de avaria, né? Então isso também é um procedimento padrão. O objetivo desse relatório, o que que é? É ajudar na prevenção de novas avarias. É um prontuário mesmo, né? Como se fosse um paciente. Todo paciente, né, que está no hospital, ele tem o seu prontuário, né? Então, o paciente ali, né, teve uma doença tal, foi medicado com tal e tal medicação e posteriormente recebeu alta, ou sei lá, poder tem que ficar mais internado por um tempo, tem que ficar em observação, ou seja, coisa para qualquer componente mecânico aí, né? E então, ao analisar esse caso do defeito, a gente consegue propor alguma modificação no projeto da máquina, né? Isso, então, vai evitar que a avaria venha se repetir. É analisar a causa raiz mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um relatório de avaria. Então, qual é a unidade, né? Por exemplo, da minha unidade, qual é o setor da minha unidade fabril, o equipamento que é, né? Com a tag, o conjunto, o subconjunto, a data, qual foi a natureza dessa minha avaria, né? Qual foi a origem, se eu foi natureza natural, natureza rural, chover molhado, né, pessoal? Redundante, natureza, se é de origem mecânica, se é manual, mau uso, né, do equipamento, não foi feita a manutenção corretamente, qual é a causa, né? A causa pode ser várias, né? É, negligência na operação, manutenção mal feita, enfim, várias também podem ser as causas e qual é a sugestão para melhoria, né? Para isso que não venha ocorrer mais, né? Bom, então como a gente faz o preenchimento do relatório? Então a gente tem que preencher o campo, unidade ou área onde o equipamento está localizado, preencher o campo equipamento com o nome e código do equipamento, geralmente é a tag, preencher também o campo conjunto com o nome ou o código, o campo subconjunto também com o nome ou código, preencher o campo data com a data da ocorrência, preencher o campo natureza da avaria com o código e relatar a ocorrência, preencher o campo causa da avaria com o código e relatar então a causa fundamental, e preencher o campo sugestão indicando alguma providência ou modificação no projeto, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui preenchido. Então, por exemplo, unidade é retífica, o equipamento retífica 02, o conjunto é a mesa retífica. Qual é o subconjunto? Dispositivo de fixação da peça. E qual a data? Feito em 20 de fevereiro de 2014, né? Qual que é a natureza da avaria, né? Então, o cilindro pneumático 2 não avança. Qual a causa da avaria? Entrada de ar comprimido da válvula rolete A1, conectada no orifício 3 da válvula, sendo correta a conexão no orifício 1 da válvula. Ou seja, nesse caso aqui em específico, fez uma conexão errada. Ao invés de conectar no orifício 1, conectou-se no orifício 3, né? Ou seja, aí dá um erro, a válvula trava e não funciona da forma correta. Então, fez a inversão, minha avaria aí foi solucionada, né?
Então, muitas empresas aí, pessoal, vão adotar nesses preenchimentos de relatórios alguns códigos para identificar a natureza e as causas da avaria. Então, por exemplo, deslocamento do equipamento tem um código 00. Qual é a causa dele? Introdução, né, perdão, da natureza aqui, o código 00. Se for ruptura, o código é 01. Se é cisalhamento, 02. Se é relativo à trinca, né, se a natureza da avaria é uma trinca, o código é 03. Se a natureza da avaria é um esmagamento, então meu código ele é o 04. Se a natureza da avaria é um entalhe, então o código ele é 05. Se a natureza é perfuração, o código é 06. Se for corrosão, perdão, pessoal, tá errado, é corrosão, tá corrosão aí, é corrosão 07. Se for erosão, e assim por diante, certo? O mesmo vale para as causas. Então, por exemplo, introdução de líquidos gordurosos exteriores ao equipamento é o código 11. Por exemplo, ligação errada, 49. Então, vai ter um código próprio aí, tanto para identificar a natureza quanto para a causa, certo? Isso vai variar, vai depender se a empresa aplica isso ou não, né? Bom, e para fazer um planejamento então, de atividade de manutenção, né, pessoal, não tem então uma norma específica para isso. Vai depender então de empresa para empresa, assim como os códigos da natureza variam suas causas, né? Porque obviamente cada empresa é de um segmento, cada empresa lida com alguns processos diferentes, mesmo se as duas empresas, por exemplo, que eu estiver comparando, façam o mesmo produto, mas obviamente cada um vai ter seu processo diferente. Bom, e muitas empresas, né, pessoal, esse relatório ele é informatizado. Mais que a gente faça alguma coisa nas cunhadas à mão, a gente precisa informatizar isso, ou seja, a gente precisa lançar isso num sistema, né? Geralmente tem um sistema integrado, né? Um ERP, um SAP, né? E o que exige, então, né, pessoal, é uma alta qualificação dos profissionais. Ou seja, nós, como profissionais da área mecânica, eletromecânica, pessoal, a gente tem que ter, então, em noção essa parte de software mesmo, aplicados aí, principalmente para manutenção, né? Hoje está tudo informatizado, né? Então, acabou-se aquele tempo que a coisa era meio que era na pura intuição, né? Hoje, tudo informatizado, tudo tem método e nada é por acaso, nada é aleatório. Então, para a gente obter essa qualificação, o que a gente precisa? Uma formação técnica sólida, passar por um treinamento especializado, né? Geralmente a própria empresa fornece isso para o funcionário, para o colaborador, né? Para ele ter uma forma de se capacitar. Constante atualização, né, pessoal? Porque a tecnologia ela sempre vai avançando e sempre de forma rápida. Então a gente nunca pode parar e falar, a gente já sabe tudo e não é verdade isso, né? Bom, e aqui, pessoal, tem alguns exercícios de passagem aí, mas para fixar mesmo aí a matéria aí na cabeça. Ok, pessoal, alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, tá. Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá tranquilo aí? Aham. Bom, então não havendo dúvidas aí, eu vou finalizar então a aula aqui por hoje, ok, Simval? Aí caso tiver alguma dúvida, algum questionamento, não deixe aí de procurar, bom? Estou aqui para ajudar vocês aí, se for necessário, se for preciso aí, Beleza. tá bom aí? Então é isso Certo. aí, vou desejar aí a você uma boa noite aí, certo? Fique com Deus e até a próxima, Valeu, professor, você também. tá?